Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a execução por quantia certa contra devedor insolvente. O legislador de 2015 ele deixou a lei específica para a regulamentação das execuções contra devedor insolvente, ou seja, o Código de Processo Civil em vigor ele não aborda, ele não disciplina a insolvência. A insolvência até a criação de uma nova lei, até que tenhamos um ordenamento jurídico específico para ela, continua sendo disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973, artigos 748 a 786-A, por força do artigo 1052 do CPC de 2015. Assim, todo o nosso estudo ele será fundamentado no Código de 73, que é o Instituto Processual que disciplina a insolvência, e subsidiariamente naquilo que o código for omisso, aplicar-se-á as regras e disposições contidas no CPC de 2015. Vamos trabalhar por tópicos, como até aqui temos feito, até para que vocês possam acompanhar melhor e também ter uma noção exata de toda essa forma, toda essa espécie de execução, que é uma forma diferente, vocês vão ver. Ela se caracteriza por realmente ser muito semelhante ao processo de conhecimento, e então é importante que passo a passo, se acompanhe, se analise, se estude e que se faça uma comparação entre uma situação e outra, em especial com relação à execução, que é o que tem sido o nosso foco nesse semestre. O conceito para a insolvência nós vamos buscar lá na lição de Carvalho de Mendonça, que é o que mais se assemelha àquilo que eu realmente quero e vejo como o adequado para esse quadro e essa situação. Esse conceito ele está no Tratado de Direito Comercial, volume 7, página 55, que diz: a insolvência, por si só, não quer dizer cessação de pagamento, nem a simples impossibilidade de pagar. Significa o estado do patrimônio no qual se manifesta o desequilíbrio entre o ativo e o passivo desfavorável àquele. Nós já estudamos que o patrimônio é que garante, o patrimônio é que dá vida para a execução. Sem patrimônio não há que se falar em execução. Então, o que o Carvalho de Mendonça está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, a insolvência não é porque encerrou um estado, uma fase da pessoa em que ela não consegue mais efetuar ou realizar os seus pagamentos, né? É outra coisa. Significa que o patrimônio dela está desfalcado, o patrimônio dela já não consegue mais suportar as dívidas contraídas, já não consegue mais cobrir, garantir o passivo existente. É isso que ele está se referenciando. Então a insolvência ela se caracteriza pelo desequilíbrio existente entre ativo, que é o patrimônio do devedor, e o passivo, que é o conjunto de dívidas por ele contraídas. O objeto. A execução por quantia certa contra devedor insolvente, ela deverá se fundamentar em título executivo, seja ele judicial
ou extrajudicial, desde que, como é próprio para toda e qualquer execução, esse título ele tem que conter uma obrigação certa, líquida e exigível, ou seja, preencher todos aqueles requisitos indispensáveis para a execução ou para o processo de execução. A legitimidade passiva, é óbvio que a legitimidade ativa nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vamos aqui iniciar pela passiva, ou seja, contra quem pode ser requerida a insolvência. E diz o artigo 786 do CPC de 73, ficam sujeitos à insolvência o devedor não comerciante e sociedades civis, qualquer que seja a sua forma. E acrescenta, o empresário e as sociedades empresariais, né, se submetem ao regime jurídico da insolvência. Então, aqui, lembrando, insolvência só para a pessoa não comerciante e as sociedades civis, qualquer que seja a sua forma. A caracterização da insolvência é algo muito importante também, né? O artigo 748 lá do CPC de 73, ele no início expressa que dá-se insolvência toda vez que as dívidas excederem a importância dos bens do devedor. Então, o que ele está dizendo? Quando existir falta de patrimônio, de bens livres e desembargados de ônus para indicação de penhora ou medida relativa à tutela provisória de natureza cautelar, como nós tivemos a oportunidade já de ver lá no artigo 830 do Código de 2015, o arresto, né? Nós vamos dizer que estaria caracterizada a chamada insolvência real. Então, nós temos dois tipos de caracterização ou de classificação para insolvência, real e presumida. A real é quando não existir bens livres e desembargados de ônus, né, para indicação de penhora ou para apreensão através da tutela provisória de natureza cautelar, que é o arresto. Nesse caso, nós teríamos caracterizado, digamos assim, a insolvência real. Já a insolvência presumida, ela se caracteriza quando o número de processos de execução, protestos em cartório, ou situações similares demonstrarem que o devedor não reúne mais condições de cumprir com as obrigações por ele assumidas. Então vejam, há uma diferença real quando o patrimônio já está totalmente desfalcado. Já na presumida, não, é quando eu começo a ver um número excessivo de execuções, protestos ou coisa que o valha. Então, por que eu estou dando ênfase a essas duas situações? Comumente eu vejo isso sendo questionado em exame da ordem, comumente sendo questionado em concurso público. Isso são situações muito comuns de questionamento. Então, fiquem atentos. Os pressupostos, né, específicos, que é a legitimação ativa ou para-legitimação ativa, também merece um destaque todo especial, porque ele não se identifica, né, com qualquer outra forma de execução. Então vejam,
O pedido de declaração judicial de insolvência, ele depende única e exclusivamente de ação do credor quirografário, né? Ou seja, aquele credor que não tem preferência nenhuma, do próprio devedor, que é o pedido de auto-insolvência, ou de seu espólio. É quando a pessoa morre em estado de insolvência, ou quando ela morre e deixa o número de dívidas que são infinitamente superiores ao o conjunto de patrimônio ou os bens que integram o espólio. Então, esse é o quadro e essa situação. Essas regrinhas, elas se encontram lá também no Código de Processo Civil de 1973, no artigo 753, inciso 1 a 3. Então, é bom observar, dar uma olhadinha, ter conhecimento, né, para que vocês possam observar com cuidado esse quadro e essa situação, porque são requisitos específicos para esse quadro e essa situação. No caso de pedido requerido pelo credor, a insolvência ela será declarada em processo de conhecimento, mas se requerido pelo próprio devedor ou seu espólio, eu já tenho um procedimento diferenciado, que será o de jurisdição voluntária. Então vejam, quando for o credor que estiver requerendo, processo de conhecimento. Vejam que a execução tem uma cara totalmente diferenciada. Se for um requerimento, o chamado pedido de auto-insolvência, né, ou aquela requerida do espólio pelo inventariante, às vezes, né, o procedimento será de jurisdição voluntária. Só para deixar bem claro, né, o credor quirografário é aquele que não possui garantia real, motivo pelo qual lhe é conferido, quando não encontrar bens livres e desembargados de ônus em nome do devedor, o direito de requerer contra o mesmo a declaração de insolvência. E aí vem o grande questionamento. E o credor com garantia real, ele pode ou não requerer a insolvência? De início não, porque como ele é detentor de uma garantia real, ele não possui legitimidade para o requerimento. Até porque nós vamos mais à frente, já na segunda fase, verificar que com a declaração da insolvência, um dos efeitos é a perda do direito de preferência. Então, aqui ele tem a preferência dele, ele tem contra um patrimônio específico para se direcionar. Então, se ele faz uma execução, ele já tem penhora garantida, ele já tem bem específico para expropriar, mesmo que esse bem acabe, no final, não atendendo a totalidade do seu direito e a satisfação do seu crédito. Mas a lei diz o seguinte: para que ocorra essa possibilidade, ou seja, que ele possa interpor o pedido de insolvência, ele terá que renunciar à garantia, instruindo seu pedido com essa prova, ou seja, que ele renunciou, e então inexistindo aqui a necessidade de execução prévia. E também alguém pergunta, por que alguém faria a renúncia de uma garantia? Às vezes, o bem que foi dado em garantia se deteriorou, ou até pereceu, e acaba essa garantia sendo ínfima e não dando realmente suporte para que ele faça a chamada execução singular. A declaração de insolvência ela depende de ação do credor quirografário, ou como vimos, de requerimento do próprio devedor,
ou de seu espólio, não podendo, de consequência, vejam bem, ser declarada de ofício pelo juiz, haja vista que é proibida, não existe disciplina legal permitindo a transformação da execução por quantia certa contra devedor solvente em processo em que se apura a insolvência. Por quê? São características e peculiaridades completamente diferentes. São processos que não têm aptidão. Ele é uma via de mão única e eu vou para expropriar bens, que é a chamada execução singular. No outro é processo de conhecimento, onde eu cito, nós vamos ver, para que ocorra uma defesa contra as alegações que estão sendo realizadas. A natureza jurídica do processo de insolvência, ele tem também aqui uma característica bem diferente da execução, da chamada execução singular. E desculpem eu estar citando execução singular, vocês vão pensar, mas a insolvência é uma execução coletiva? Sim, vão ver que na segunda fase ela se transforma numa execução coletiva quando quando existe a declaração ou reconhecimento da insolvência e ela atrai todos os credores do devedor comum para o juízo da insolvência. Mas na segunda fase, que nós estamos dividindo esse nosso estudo em duas etapas, vocês vão entender um pouco melhor. Então, o processo de insolvência ele possui duas fases. A primeira fase ela tem a natureza cognitiva, cuja finalidade é constatar a insolvência, ou seja, ali vai se apurar se existe ou não fundamento nas razões deduzidas pelo autor na peça inicial e se a insolvência merece ou não ser declarada. Já na segunda fase, o caráter é executivo, em que se faz a apuração e a arrecadação dos bens, o concurso de credores e a expropriação da massa. A massa o conjunto de bens do devedor que será arrecadado após a declaração da insolvência. A petição inicial, o pedido, muito embora disciplinado pelas regras contidas no Código de Processo Civil de 73, né? Subsidiariamente, no que for omisso, seguirá as normas contidas no CPC em vigor, que é o de 2015. Desta forma, a petição inicial de execução por quantia certa contra devedor insolvente, ela deverá seguir as diretrizes traçadas ou determinadas lá pelo artigo 319 do CPC 2015, cumprindo medir cada um dos requisitos à luz do artigo 754 do CPC 73. Então, vamos fazer as adequações necessárias, visando a lhe dar modernidade, corpo e uma forma mais adequada para esse instituto dentro do ordenamento processual que hoje disciplina a matéria. O despacho inicial, verificada a regularidade da petição inicial, o juiz determinará a citação do réu para que ele venha querendo opor embargos no prazo de 10 dias. Artigo 755, primeira parte do CPC de 73. A citação, então, veja, a citação do réu, né, é para que ele venha querendo, porque ninguém é obrigado, opor embargos
a lei não especifica no artigo 755, lá no CPC de 73, a forma, né, pela qual essa citação deva ser cumprida. Mas, em razão da importância e da similaridade dessa ação com a de falência, a citação do devedor ela deverá ser pessoal. Está lá no artigo 242, né, do CPC de 2015. Veja, já estou trazendo 2015 de novo. E poderá seguir para o seu cumprimento a forma estabelecida no artigo 246 e incisos, também do CPC 2015, aqui aplicável subsidiariamente no pedido de declaração de insolvência, observando sempre a melhor forma de se levar essa notícia com precisão, no prazo certo para o devedor. As reações do réu, citados, já vimos, e atentem o prazo para a defesa, né, para esboçar alguma reação 10 dias. Então, primeiro o réu poderá pagar. Mas vejam, esse pedido de pagamento, ele não consta da petição inicial e nem é o objetivo aqui dessa espécie de execução. O pedido de pagamento é algo que não vai constar ali porque eu estou alegando que ele é insolvente, que ele não tem meios, que ele já não reúne mais condições para isso. Ele é citado, como diz, para opor embargos. Mas não existe impeditivo na lei para que a dívida, né, ela seja satisfeita. Então vejam, citado, ele pode comparecer em juízo, realizar o depósito do valor do título objeto, né, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. E aí, caso ocorra esse depósito, depois de ouvido o autor, aí o feito será extinto, simplesmente com base no artigo 924, inciso 2 do CPC de 2015. Então, vejam, volto a frisar, não é o objetivo da ação, porque aqui é ação, mas o réu poderá vir a juízo no prazo dos embargos e pagar. No despacho que determina a citação, mesmo voltando a frisar, não constando o pedido de pagamento, mas o juiz já tem que prever que, se ele o fizer, deverá ser acrescido também dos honorários advocatícios da ordem de 10%, com redução pela metade, caso esse pagamento seja realizado no prazo dos embargos. E aí aplica-se subsidiariamente o artigo 827, caput, e o seu parágrafo 1º, e aqui do CPC 2015. Ele poderá ainda, o réu, depositar e embargar. E aqui, vejam, aqui é um ponto muito importante. Se o réu quiser discutir a legitimidade do título ou do crédito sem correr risco da declaração de insolvência, ele deverá, no prazo dos embargos, efetuar o depósito da importância acrescida dos acessórios, né? Instruir a sua defesa, os seus embargos, com a prova desse depósito. Esse depósito é de suma importância. Ele é denominado de depósito elisivo. Por que elisivo? Porque ele lide a insolvência. Ou seja,
se o pedido de insolvência efetuado for julgado procedente, ou os embargos, né, interpostos por ele, devedores, forem julgados improcedentes, a insolvência não será decretada. O juiz apenas determinará que o autor levante, através de alvará, essa quantia depositada. Então, veja, ele já tira o risco da sua cabeça daquela espada de que, se perder a ação, verá decretada a sua insolvência. Então, esse segundo tópico é de suma importância, dá mais tranquilidade para o advogado trabalhar e o próprio réu com relação aos efeitos do resultado do processo. Como terceira opção, o réu ele poderá simplesmente embargar. Aqui o risco é grande, porque se ele não lograr êxito e se a sua defesa vier a ser julgada improcedente, a insolvência será judicialmente declarada. E, por derradeiro, a quarta situação é ficar inerte, porque ninguém é obrigado a se defender. Ele é citado, toma conhecimento, se defende querendo. A não interposição dos embargos, ele não obriga, vejam, a sentença de procedência, pois, considerando-se a natureza da execução, que vai provocar, inclusive, o envolvimento de terceiros, né, que são aqueles credores que virão depois ao concurso de credores para realizar a sua habilitação, automaticamente vão intervir no feito, o juiz deverá analisar essas provas produzidas até ali com cuidado, em especial se elas forem duvidosas, né? Então, vejam, a interposição de embargos não enseja a ocorrência dos efeitos da revelia. O processo será analisado e aí alguém pode perguntar, então, mesmo o réu não se defendendo, corre o risco do pedido de insolvência ser declarado improcedente? Corre sim. Se as provas produzidas não forem consistentes juridicamente, automaticamente há esse risco sim. Tá? O procedimento dos embargos, poderíamos dizer que os embargos do devedor, aqui no pedido de insolvência, parecem, e realmente são, tá? Uma verdadeira contestação. E como tal, eles serão tratados, porque se investe dentro dos próprios autos, né, direto contra as deduções do autor na sua inicial. A defesa do devedor na insolvência é a mais ampla possível, podendo ser alegado, inclusive, a mesma matéria dos embargos comuns, muito embora ele, né, réu, deva se concentrar em discutir legitimidade do título ou do próprio crédito, assim como demonstrar, isso é fundamental, aqui sim, demonstrar que ele não é insolvente, expressando que o seu ativo é superior ao seu passivo. Essa norma está lá no artigo 756, inciso 2, do CPC de 73. E tem até doutrinadores que vocês vão observar que dizem o seguinte: olha, todo aquele rol dos embargos que a Fazenda Pública pode alegar na sua defesa, aqui na insolvência também o devedor poderia alegar, desde aquelas defesas de natureza processual, tranquilo,
tipo condições da ação, legitimidade de parte, não há problema nenhum. Então, por isso se diz que ela é bem ampla mesmo, é um verdadeiro processo de conhecimento. Outro tópico importante a ser analisado é que diz respeito aqui ao cônjuge, né? A insolvência de ambos os cônjuges. Se o devedor for casado e o outro tiver também responsabilidade, aqui casamento, tá, gente? É união estável, é o outro detalhe. Se ele for casado e o outro cônjuge tiver responsabilidade pelas dívidas e não possuir bens próprios que respondam pelo pagamento, a insolvência de ambos ela pode ser declarada no mesmo processo. Não tendo responsabilidade pelas dívidas do outro, não tendo se beneficiado delas, se conseguir comprovar esse quadro e essa situação, o cônjuge poderá defender a sua ameação através da figura jurídica dos embargos de terceiro, um procedimento especial que será estudado por essa turma no 7º semestre, e essa regra ela se encontra disciplinada no artigo 674, parágrafo 2º, inciso 1º do Código de Processo Civil de 2015. A competência para declaração de insolvência segue a regra geral, né, que é a do domicílio do devedor, muito embora às vezes outra seja praça de pagamento. Então há sempre aquela vinculação relacionada ao título, mas a regra geral é domicílio do devedor por uma única razão. Eu já estou indicando que ele é insolvente, que ele não possui bens de qualquer natureza, e a prova maior sempre se encontra no domicílio dele. Essa primeira fase ela se encerra com sentença. Então vejam, aliás é algo que vocês vão ver com frequência dentro do processo de insolvência, são as sentenças. Temos algumas, né? E vamos falar de cada uma delas no momento adequado. Então a sentença da primeira fase ela tem natureza jurídica declaratória e constitutiva, porque primeiro declara a insolvência do devedor, né? Essa é a primeira situação. A primeira fase é essa: olha, aqui você é insolvente e reconheci as alegações que foram deduzidas contra você. Na segunda fase, ela constitui um novo estado de direito do réu, que é de insolvente. E aí sim deflagra a chamada execução coletiva, porque é uma verdadeira corrida dos credores do devedor comum para o juízo universal. Essa sentença ela gera alguns efeitos que nós vamos discutir no nosso volume 2, que é a chamada vis atrativa do juízo de insolvência. É a atração que ele exerce a todos os processos contra o devedor comum, os processos reunindo títulos com força executória, obviamente. Um dado muito discutível, e foi discutido durante muito tempo, é que esse encerramento da primeira fase seria uma decisão interlocutória. Não é decisão interlocutória, é sentença mesmo, com essa natureza jurídica que nós colocamos aí para vocês. Por isso que
O recurso cabível é a apelação, é o de apelação, pois não se trata realmente de uma decisão interlocutória. Ele encerra a primeira fase, encerrou aquela discussão, encerrou aquela análise, melhor dizendo, encerrou a apuração de todos os fatos apontados contra o réu. Então, ali, reconhecido esse quadro, reconhecida, declarada, melhor dizendo, essa situação, nós vamos então para a segunda fase. E essa segunda fase, ela constitui-se de alguns atos que são mais caracterizados como a execução comum, embora seja um conjunto coletivo, seja apuração de bens, expropriação da massa, classificação de credores, sentença terminativa, distribuição, o partilhamento desses valores entre seus credores e assim por diante. Então, recurso cabível contra a sentença que declara a insolvência é o de apelação, e essa apelação ela será recebida apenas no efeito devolutivo. Então não teremos para ela o efeito suspensivo.